Bom, gente, vamos a mais um último vídeo. Estão todo mundo na correria, final de período é assim, não tem jeito, entendeu? Final de período, então vamos lá. Ainda nem fiz a prova de vocês. Vou fazer. Depois resolver outras coisas. Vamos a algumas definições de alguns resultados que eu não vou dar. Tem no livro do Elon, então vocês pesquisem ali. Definição. Não tem como eu dar tudo, entendeu, gente? As demonstrações tem no livro do Elon. Seja P uma partição de AB. Definimos a norma de P, se diz a norma de P, como comprimento, como o comprimento do maior, vamos dizer, do maior subintervalo de P. Por exemplo, se eu tiver P assim, uma partição assim, ó, T0 igual a eu tenho T1 aqui, T2 aqui, T3 aqui, T4 aqui e T5 igual a B. Tá vendo que cada um desses subintervalos tem um comprimento. E qual deles tem maior comprimento? É esse aqui, tá? Então, a norma de P vai ser o comprimento do maior subintervalo. Então, a norma de P, nesse caso, é T2 menos T1, tá certo? Então, no livro do Elon, lá no livro do Elon, na parte de integral, existem alguns resultados de representação, que é o resultado alternativo para você representar uma integral de uma função de A até B, que diz o seguinte: seja f de A até B de R limitada Então, essa demonstração eu vou usar, mas eu não vou provar, tá? O ínfimo das somas superiores de f de x dx pode ser representado como o limite das somas superiores de f em relação a p quando a norma de p tende a zero, tá? Significa dizer que para todo epsilon existe um delta maior que zero, tal que se a norma de P for menor que delta, né, essa soma superior está próxima do seu supremo, né, do seu ínfimo, a uma distância menor do que epsilon. Tá certo? E também de maneira análoga, a gente pode definir o supre das inferiores como limite de uma sequência de integrais, como limite, quando a norma de P tende a zero, das somas inferiores de f em relação a P. Na verdade, o que acontece? Quando você vai refinando o P, se você tem uma função aqui, né, vou que ela seja integrável, né, aí cada partição aqui você tem uma soma inferior, certo? O que acontece? Quando você vai refinando P, aumentando aqui, fazendo
o delta ficar cada vez menor e acrescentando números a p, você tem, agora você vai ter o quê? As somas inferiores que você tomar agora vai ficar cada vez mais próximo do valor da integral da função de AB, né? Que na verdade é a área dessa função aqui quando f de x é maior ou igual que zero, tá certo? Então, quando f, né, ela é integrável, nós sabemos que o sup das inferiores é igual ao ínfimo das superiores, que é representado pela integral de A até B. Eu posso representar a integral de A até B como o limite das somas inferiores de f de p quando a norma de p tende a zero, ou a integral de A até B pode ser de f de x dx, né, desculpa, como limite das somas superiores de f em relação a p quando a norma de p tende a zero, tá certo? Agora vamos para pontilhamento. De uma partição. O que é você pontilhar uma partição? Então, dado P, essa partição aqui, tá? Escolha aleatoriamente que se I pertencente aos reais, tal que se I pertence ao intervalo TI menos 1, TI. Então, quando você pontilha, é que para cada subintervalo de você escolhe R$1 entre esse subintervalo. Então, escolher aleatoriamente. Quando a gente escolhe aleatoriamente, a gente faz o pontilhamento. Então, defina o somatório de f p estrela, né, como somatório de f que se I pelo comprimento de TI menos TI menos 1, tá? De 1 até N, tá certo? E se existe limite, nós chamamos esse limite de I, chamamos esse limite de I. Agora vamos a um teorema, tá? Que está no elo, mas eu vou usar o teorema para fazer 2 exercícios da lista, mas eu não vou provar, tá? Tá lá no elo, o teorema. Seja, vocês podem encontrar lá no livro dela, vocês têm que também, quem quiser, estuda e corre atrás do conhecimento. Eu não posso dar tudo, gente. Função limitada. Tal que existe o limite. Agora vamos lá. Função limitada. Desculpa. Se existe o limite quando p tende a zero do somatório de f p estrela, que é igual a I, se somente se f é
integrável em AB, e esse limite I vai ser a própria integral de f dx. É uma outra maneira alternativa para a gente representar a integral, né? Como limite de somas, não só de somas superiores como inferiores, né? E quando a gente considera que se um elemento arbitrário, se você pega aqui um ti tem menos 1 e a função f está indo assim, o f de que si pode ser um cara aqui, né? Entre o mínimo e o máximo. Então você está pegando um cara arbitrário, tá certo? Quando existe esse limite, o limite é a integral. Então a gente vai o primeiro exercício um dos exercícios da lista, né? Que diz que eu vou ter que usar esse resultado, tá? Sejam FG integráveis, pontilhamos para cada partição tem de duas maneiras. Escolher em todo intervalo TI tem menos 1 que si e um ponto NI. Mostre que o somatório disso é a integral de A até B de f dx. Eu vou acrescentar aqui, né, f dx são funções integráveis ilimitadas. Integráveis ilimitadas, tá? Para cada partição P, escolha em que si e uni pertencente a... Eles podem ser iguais ou diferentes. E mostre que o limite, quando a norma de P tende a zero, do somatório de f que si, FNI, né? Não, GNI, TI menos TI menos 1, vai ser a integral de A até B de f dx. Interessante é que quando eu faço a norma tender a zero, o número de subintervalos ficam cada vez maiores, tá? Bom, a gente sabe o seguinte, nós sabemos, vamos demonstrar aqui, demonstração, seja F e G não negativas, primeiro, né? Ou seja, F de x maior ou igual que zero e G de x maior ou igual que zero, tá? Então, pelo resultado anterior, sabemos que a integral de A até B de f de x vezes g de x, tá? É o limite quando a norma de P tende a zero, tanto da soma superior quanto da inferior, tá? Da soma superior de f vezes g em relação a P. Como é o limite quando P tende a zero das somas inferiores? Foi isso que eu dei na primeira coisa lá. Então, vamos lá. Então, dado epsilon, vamos lá, dado epsilon,
existe um ΔI maior que zero, tal que se P for menor que ΔI, como isso daqui é o limite, né, a integral, o limite das somas inferiores, eu vou ter que menos epsilon mais a integral, né, de a até b de f dx é menor, existe uma partição aqui, a soma superior de f vezes g em relação a p é menor ou igual que a integral de a até b de f de x vezes g de x dx, né? E também como a integral de a até b é o limite das somas superiores, quando a norma de p tende a zero, então vai existir um ΔI maior que zero, tal que se norma de p for menor que ΔI, existe uma soma superior, né, que é menor que a integral de a até b de f de x vezes g de x dx mais epsilon, né? Então a gente tem esse esquema aqui. Qual é o esquema que a gente tem? A gente tem esse esquema aqui, ó. Olha aqui o esquema que a gente tem. A gente tem que menos epsilon mais a integral de a até b de f de x vezes g de x dx é menor que a soma inferior de f vezes g t, né? Que é menor que a soma superior, é menor ou igual que a soma superior de f vezes g em relação a t, que é menor que a integral de a até b f de x vezes g de x dx mais epsilon, beleza? Mas olha só, para todo i, desculpa, tome ΔI como mínimo de ΔI e ΔI. Então, se norma de P for menor que ΔI, norma de P vai ser menor que ΔI e ΔI, aí vale que é essa igualdade aqui de cima, tá bom? Essa igualdade aqui de cima. Beleza? Mas olha só. Dada uma partição P tal que a norma de T é menor que ΔI, eu posso dizer que T tem um número finito de pontos, né? Então eu vou dizer que meu P vai ser T0, T1, T2, T3, T4, até Tn, que é B, né? E para todo I de 1 até N, o G e o F atingem o mínimo máximo em cada subintervalo, né? Então eu vou ter que MI de F é menor ou igual que F de X, que é menor ou igual que o máximo, o mínimo de F, não, o ínfimo de F, né? O ínfimo de F em cada intervalo é menor ou igual que F de X, que é menor ou igual que o supre. E o ínfimo de G em cada subintervalo é menor ou igual que G de X, que é menor ou igual que o supre de G para todo X pertencente
ATI menos 1 TI, tá? E o I variando de 1 até N, tá? Como FG maior ou igual que zero, então o MI de F tem que ser maior ou igual que zero e o MI de G tem que ser maior ou igual que zero para todo I de 1 até N, tá? Então, eu tenho aqui duas desigualdades em que esse cara é maior ou igual que zero e esse cara é maior ou igual que zero. Tá bom? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho... Bom, aí o que eu vou fazer? Eu posso multiplicar termo a termo aqui, essa desigualdade, né? Então, eu vou ter... Isso vai implicar, olha só, que MIF vezes MIG é menor ou igual que f de x vezes g de x, que é menor ou igual que o máximo de f vezes o máximo de g, tá? Para todo x pertencente TI menos 1 TI, tá? E o I tá variando de 1 até N, tá? Eu peguei essa partição P aqui cujo modo de T é menor que delta 3. E aí, essa partição cujo modo de T é menor que delta 3 me dá isso daqui, tá? Aí, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou somar, o que eu vou fazer disso daqui, o que eu vou ter? Tome para cada I um real que se e um real NI. Bom, se essa desigualdade vale para todo x, vai valer particularmente para qualquer real aqui, né? Certo? Mas antes disso, peraí. Antes disso, eu tenho isso daqui, ó. MI de F é menor ou igual, peraí, que F de X, que é menor ou igual que o suplo de F em cada subintervalo, do MI de G é menor ou igual que G de X, que é menor ou igual que o suplo de G em cada subintervalo, né? Isso aí é para todo X pertencente a I. Peraí, e para todo x também pertencente a i. Então, vamos fazer o pontilhamento agora, tá? Então, para cada i, eu vou tomar um psi e um ni. Então, eu vou ter o quê? Se isso daqui vale para todo x, vale para um x qualquer. Então, eu vou ter que mi de f é menor ou igual que f psi, que é menor ou igual que o suplo de f, tal que psi pertence a i. E o G de NI é maior ou igual que o ínfimo de G no subintervalo, que é menor ou igual que o suplo de G no subintervalo, tá? Como o FG são positivos, o MI são positivos, então aquela monotonicidade, né, da desigualdade, eu posso multiplicar termo a termo, aí eu vou ter aqui, ó, MI de F vezes MI de G é menor ou igual de F psi vezes G de NI, que é menor ou igual que o suplo de F vezes o suplo de G. Agora eu multiplico pelo comprimento de cada intervalo e somo, tá? O que eu vou ter aqui? A soma inferior de F vezes P em relação a P é menor ou igual que o somatório
de F que se I vezes G, NI, de 1 até N, TI menos TI menos 1, é menor ou igual que a soma superior de F vezes G em relação a P, tá? Só que o seguinte, o que eu tenho? Eu tenho que a soma inferior de F em relação a P está dentro desse intervalo aqui, a superior também, né? Então, esse elemento também pertence. Então, note que o somatório do I de 1 até N de F que se I vezes GNI, TI menos TI menos 1, pertence a esse intervalo aqui, ó, menos epsilon, mais integral de A até B de F de x, vezes G de x dx, e é um intervalo aberto, cujo ínfimo é menos epsilon e o supra é esse aqui, ó. Mas eu sei que a integral de A até B está no centro. Então, isso daqui me diz que a distância da integral de A até B de f dx dx até essa expressão aqui é menor que epsilon, né? Então, conclusão. Para todo epsilon, existe um delta, que é no caso delta 3, maior que zero, tal que se módulo de P é menor que delta 3, acontece essa igualdade aqui. Acontece essa desigualdade ali, ó. Acontece, vou dizer, acontece 2, vale 2. Então, logo, o limite do somatório de F que se I vezes GNI, TI menos TI menos 1, quando o módulo de P tende a zero, é a integral de A até B de F de x vezes G de x dx. Tá? Agora, quando F e G não são positivas, então vamos supor que F e G seja limitada, então F é maior ou igual que menos K e G é maior ou igual que menos K1. Então, trabalhe, aí você vai chegar ao mesmo resultado, tá? Trabalhe com H1 de x igual a F de x mais K, que é maior ou igual que zero, e H2 de x, G de x mais K1, que é maior ou igual que zero, e aí você vai usar o mesmo resultado para você achar que vale para qualquer FG desde que seja limitada, tá bom, gente? Agora eu quero dar uma. Eu vou dar uma. Vamos lá, gente. Eu quero dar uma para vocês. Que é o seguinte. Essa número 12 aqui, ó.
Sejam F de AB em R e G de CD em R, monótona com derivada integrável, tá? F seja integrável, G de CD está contido em AB. Então a integral de G de C, G de A, F de X é igual a integral de C a D de G de T, G' de T dt. Vamos fazer essa? Então vamos lá. Seja oba, que amanhã eu quero comer bolo de abacaxi com coco. Amanhã eu quero comer bolo de abacaxi com coco e tomar refrigerante. Não, e salgadinhos, né, gente? Que a gente ama salgadinhos. Então, seja o FG, vocês não ficam tristes comigo, gente. Fala lá pro chefinho, faz abaixo assinado, entendeu? Não fica triste comigo. Segundo é variável complexa, mas vai lá pro chefinho e fala com ele. Uma delícia, vou fazer o Pix hoje, gente. Do bolinho. Vamos lá. F integrável IG de CD em R com derivada, olha, tem muitos detalhes aqui, com derivada integrável monótona né? Então, prove, acho que é tudo isso. Nós temos aqui, prove que a integral IG, né, obviamente, de CD tá contido em AB, claro, não faz sentido, tá? A integral de G de C, G de D, de F de X, dx, é igual a integral de CD, tá? De F de G, vamos dizer assim, de F de G de X, G' de X dx, tá? Na verdade, isso é um teorema da substituição de variáveis, só que esse teorema é um pouco mais, no teorema da substituição diz o quê? Que F possui uma primitiva, não é isso? No teorema da substituição de variável, né? Aí você consegue fazer essa prova. Aqui só tem que F é integrável, G tem derivada integrável monótona, G de CD contido em AB. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou considere G, vamos lá, demonstração. Deixa eu ver se tá gravando. Não, tá gravando. Tá gravando que depois eu vou fazer a prova de vocês. Demonstração. Tome G de CD em R uma função monótona não decrescente. Vamos dar. Isto é, se x for menor ou igual que y,
G de x é menor ou igual que G de y. Uma coisa é... Estou sentindo aqui agora. Não, estou brincando. Então, vamos ver algumas coisas importantes aqui. G é contínua porque ela é derivável. Toda função derivável é contínua. G é contínua em CD. Em CD. Olha que interessante. G é contínua em CD. Tá? E se x for menor ou igual que C e menor ou igual que D, G de x é menor ou igual que G de C e é menor ou igual que G de D. Então, a imagem de G está contida entre G de C e G de D. Então, a imagem de G está contida no intervalo G de C, G de D. Porém, vale a recíproca, né? Porém, o intervalo G de C, G de D está dentro da imagem da função G. Por quê? Pelo teorema do valor intermediário. Pelo teorema do valor intermediário. Por quê? Porque o que diz aqui? Se eu considero aqui, por exemplo... Gente, se G de C for igual a G de D, a função G é constante. A função G é constante, G é igual a zero. E aí vai dar tudo zero aqui, porque... Né? Pelo teorema do valor intermediário, se G de C for menor que G de D, e Z está entre G de C e G de D, existe um x1 pertencente a CD, que está contido no fechado, tal que G de x1 é Z. Então, todo cara aqui é um G de alguém de CD. Então, todo cara que está entre G de C e G de Z está na imagem de G, entendeu? Então, se Z pertence aqui, o Z pertence à imagem de G. Então, a imagem de G é G de C e G de D. Então, eu posso dizer que o meu G está indo de CD, cuja imagem tá chegando em G de C e G de D, que é igual à imagem de G. Tá bom? Então, olha só. Então, G de C, G de D, ele é um intervalo, né? Também funções contínuas levam intervalo em intervalo. Então, a imagem de G de CD é um intervalo. Então, G de C, G de D, né? É um intervalo. G de C, G de D. G de C, G de D é um intervalo contido em AB, tal que F restrito a B é integrável. Aí, pelo teorema das integrais, né, você pega qualquer subconjunto de subintervalo dentro do intervalo onde F é integrável, então F vai ser integrável, tá? Logo, F restrito a G de C, G de D, que é uma função de G de C e G de D, chegando em R, é integrável.
né? Mas aí o que a gente pode definir? Então, a integral de g de c, g de d, de f de x dx é o limite quando a norma de P tende a zero, tá? Vamos dizer, do somatório de f p estrela, né? Para qualquer refinamento. Se lembra que é o i, tá? Que é o limite, quando p tende a zero, o somatório de f que se i, ti menos 1, tá? Quando a norma de P tende a zero, e P é uma partição de G de C, G de D, tá bom? Só que aí a gente vai, olha, agora vamos para G, olha só que legal. Então, o que eu tenho aqui? Dado epsilon, isso é o limite disso é isso. Então, para todo epsilon, existe um delta maior que zero, tal que se norma de P for menor do que delta, a distância desse somatório até a integral é menor que epsilon. Então, a distância de G de C, G de D, f de x dx, menos esse somatório é menor que epsilon, tá? Só que olha o seguinte, o G, olha que interessante. O G, eu vou fazer mais duas, peraí. Olha que interessante, o G de CD, o G de C, G de D, a gente tá um calor do caramba, ela é contínua. Mas no intervalo compacto, uniformemente contínua. Então, repare que esse epsilon aqui gerou um delta. Como G é uniformemente contínuo em CD, dado aquele delta maior que zero, dado o delta maior que zero, existe um delta 1 maior que zero, tal que se x e y pertence a CD e a distância de x e y for menor que delta 1, g de x menos g de y é menor do que delta. Tá bom? Só que o seguinte, esse delta 1 pode fazer gerar uma partição em CD. Então, tome. Então, em CD, uma partição P1 tal que a norma de P1 é menor que delta 1. Ou seja, o delta 1 ele veio do delta, do fato de G ser uniformemente contínua. Então, eu vou dizer, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o P1, a gente pode gerar em P1, gerar em CD uma partição tal
que o maior dos comprimentos que eu tenho P1 seja menor que ΔI. Isso vai me dizer que TI menos TI menos 1 vai ser menor que ΔI para todo o I de 1 até N, tá? Mas o P1, ele vai gerar uma partição em G de C e G de D, porque G é monótona não decrescente, né? Isso gera, essa partição P1, então, P1 gera uma partição em G de C, G de D, da forma G de C, que é menor ou igual que G de T1 Como TI menos 1, TI é menor que ΔI, o G da imagem de cada um é menor que delta. Então, como TI menos 1, TI menor que ΔI, cada extremo dessa partição eu vou ter que G de TI menos G de TI menos 1 é menor do que delta. Pô, se G de TI esteja menor que delta, o maior dos comprimentos é menor do que delta, então a norma de P vai ser menor do que delta. E se a norma de P é menor do que delta, o que eu tenho aqui? Que dado epsilon, existe um delta que se norma de P for menor que delta, esse somatório aqui, isso daqui, vai distar da integral de da f de x de g de c a g de d a uma distância menor que epsilon. Então eu vou ter o quê? Logo, aí se eu tenho somatório de f mi de ci g de ti menos g de ti menos 1, vamos dizer que seja I de 1 até n, tem uma distância da integral de A até B de f de, não, perdão, de G de C a G de D, peraí. A gente usa tanto A até B, né, A até B. Uma distância menor que epsilon, né? Pela hipótese, porque eu tenho uma partição cuja norma de P é menor que delta, e toda vez que eu tenho uma partição com a norma dessa partição menor que delta, eu tenho essa desigualdade, ou seja, o somatório de f que se pelo comprimento de cada subintervalo vai equidistar dessa integral a uma distância menor que epsilon. Só usei a hipótese. Só que se I, né, ele pertence a esse intervalo aqui, ó. Mas é aquela mesma coisa que eu falei com vocês. O G de TI também é monótona, também é monótona não decrescente. Então, a imagem vai ser isso daqui. E todo elemento daqui é a imagem de alguém daqui, tá? Então, como
pertence a esse intervalo aqui, existe um I pertencente a TI menos 1, TI, tal que se I é G de I. E pelo teorema do valor médio, quem é G de TI? Menos G de TI menos 1. G de TI menos G de TI menos 1 sobre G de TI sobre TI menos 1. Peraí. Tá meio torto, vamos dar assim. Mole. G de TI menos TI menos 1. Eu estou com a minha mesa digitalizadora, ela tá meio torta. Sobre TI menos TI menos 1 é um G' de um, sei lá. Vamos dar um que sim, tá? Tal que se pertence a esse intervalo aberto aqui. Então, G de TI menos G de TI menos 1 é um é G' de QCI multiplicado por TI menos TI menos 1, tá? Então, essa expressão aqui, eu vou reescrever da seguinte maneira. Então, somatório de F que se G de TI menos G de TI menos 1 vai ser o somatório de F. Quem é que se I? G de MI. Então, vai ser G de MI. Por G, quem é G de TI menos TI menos 1? G' de que se I. Pelo comprimento TI menos TI menos 1. Tal que MI e que se I pertence a esse intervalo aqui. Mas o limite, mas a gente viu do teorema anterior, porque eu posso compartilhar de duas maneiras diferentes. O limite quando P tende a zero desse somatório aqui é igual a integral de C até D de F de G de X. Olha, a minha mesa tá torta, peraí, gente. Olha, a coisa tá saindo torta, pô. Tá bom? Mas o que a gente tem? O limite quando P tende a zero. O limite quando P tende a zero disso daqui é a integral. Então, pela unicidade do limite, como vimos, né? Como vimos, que o limite quando P tende a zero de F
G Mi G', que se TI menos TI menos 1, a gente viu lá no início, é a integral de C de G de C, G de D, F de X dx, e a gente acabou de ver que esse limite é, por definição, a integral de C de D a de F G de X, G' de X dx, pela unicidade do limite, a integral de G de C, G de D, F dx dx é igual a integral de C até D de F calculado em G de X vezes G' de X dx, tá? Aí, o exercício 12, gente, vamos fazer, né? O exercício 12 é uma aplicação desse teorema, tá? O exercício 12 é uma aplicação desse teorema. O que é o exercício 12 diz? Se F está indo de 0,2 até 0,2 em R, G está indo de menos 1 em 1 até R, são integráveis. Então, essa integral aquela ali é zero, né? Então, vamos pegar aqui, deixa eu só anotar aqui para eu fazer aqui. Oxe, cadê? A caneta tá fugindo de mim, filha. A caneta não me quer mais, não. É mole? É mole que a caneta não me quer mais, gente. Caneta não foge. Caneta não tem nada comigo, não, filha. E a integral de 0 a 2, vamos cada uma. A caneta não me ama não, rapaz. Fala assim, minha filha, chega, neném. Vamos aqui. É uma aplicação, né? Isso daqui é uma aplicação do teorema, né? Seja F de 0,2 em R
e g de menos 1 em R, tá? Mostre que a integral de 0 a π de g de seno de x cosseno de x dx é igual a integral de 0 a 2 de x menos 1 f de x menos 1 ao quadrado dx, que vai ser tudo zero. O que a gente viu no que a gente acabou de provar aqui, nesse teorema aqui? Se f é integrável g, é integrável com derivada integrável monótona, tá vendo? Que tá dentro do... onde tá vendo? Ó, o g aqui tá... o f tá aplicando o g, ela tem que ter derivada... tem que ser monótona. Então, o g de c está contido em AB. Então, a gente tem que ver isso daí, beleza? Aí, olha só. O que eu vou ter essa função aqui? Isso daqui é como se fosse meu g1 de x, f de x é seno de x, tá? Mas o seno de x em 0 π, o que eu tenho? A derivada do seno é cosseno de x. A derivada, né? A derivada do seno é cosseno x para todo x pertencente a 0 π. Então, o seno de x, por ter uma derivada positiva, seno restrito a 0 π, ela é crescente, né? E a derivada, que é o cosseno, é integrável, tá certo? E seno de 0 π, quando eu calculo seno de 0 π, está contido em menos 1, né? Porque seno de x entre 0 e π está entre menos 1 e 1. Não, está entre menos 1 e 1. Que é o domínio da minha g. Você está entendendo? Então, pelo teorema anterior, a integral de 0 a π de g de seno de x cosseno de x dx é a integral do seno calculado nos extremos, seno de 0, seno de π, de g de y dy, entendeu? Só que seno de 0 é 0 e seno de π é 0. Então, essa integral vai ser de 0 a 0 de g de y dy, que é 0, entendeu? Agora, essa daqui, x menos 1 ao quadrado. Interessante, o f está indo de 0 a 2, tá? Ah, tá. E o g está indo de menos 1 a 1, beleza. O x menos 1 ao quadrado é uma função você pega aqui o f1 de x dado por x menos 1 ao quadrado, tá? Em 0 e 2, ela é crescente, né?
Ela é crescente. Por quê? Se eu derivar essa função aqui, eu vou ter o quê? 2x menos 1 vezes 1. Tá? Isso vai ser o quê? 2x menos 2. Tá? Essa é uma função crescente, né? Então, particularmente, a derivada dela é 2, então ela é crescente, então ela é função crescente em 0,2, tá? Tá? Aí, o que eu vou ter aqui? Se x pertence a 0,2, não, se x pertence a 0,2, aí eu vou ter que x menos 1 é menor ou igual que x menos 1, que é menor ou igual que 1, né? E aí eu vou ter que x menos 1 ao quadrado é maior ou igual que 0 e menor ou igual que 1. E que está dentro, né, a função f calculado está dentro do domínio 0, 1, está dentro do domínio de f, né, 0, 1 está dentro de 0, 2, tá? Então, como é que eu posso calcular isso daqui? Repare que então, a integral de 0 até 2, a integral de 0 até 2 de x menos 1, f de x menos 1 ao quadrado de x, repare que aqui é como se fosse meu g, né? Derivada é uma função derivável com derivada integrada, mas a derivada g', porque se eu tenho g de x menos 1 ao quadrado, o meu g' de x é 2x menos 1 vezes 1. Aqui só aparece x menos 1, então isso daqui eu posso dizer que é 1/2 da integral de 0 até 2 de 2x menos 1 de f ao quadrado de x, tá? Então, isso vai ser o quê? Vai ser a integral, 1/2, a integral do g calculado nos extremos. É exatamente, o x menos 1 ao quadrado calculado em 0 vai ser 1. E em 2 vai ser 1, né? Então, isso vai ser x menos 1 ao quadrado calculado em 0 vai ser 0 menos 1 ao quadrado e vai ser a integral de 2 menos 1 ao quadrado de f de y dy, tá? E aí isso vai ser meio a integral de 1 de f de y dy, que vai ser 0. Então aí a gente conseguiu provar que as duas integrais são 0, tá? É consequência do teorema da mudança de variável. Esse daqui, gente, eu vou fazer também, é trivial,
mas fala sobre aquele teorema da integração por partes, né? O teorema da integração por partes, e a gente vai falar desse teorema aí, tá? Vou provar. Se f de AB em R possui derivada integrável, põe a M, né? Isso daqui é só meio conta mesmo, A mais B sobre 2. E prove que f de A mais f de B é igual a 2B menos A integral de A até B de f de x mais x menos m f' de x dx. Existe um teorema que diz o seguinte, né, que se fg de AB, né, em R, possuem derivada, são integráveis com derivadas integráveis, né? Se ela tem derivada contínua integrável, então possuem derivadas integráveis, a integral de A até B de f' de x, g de x dx, vai ser o f de x, g de x, né, calculado nos extremos. Isso daí vocês fazem que é integração por partes, né, f de x vezes g de x. Mas por que isso? A demonstração é fácil. Você pega a função f, tome h de x, f de x vezes g de x. Funções integráveis, produto de funções integráveis é uma função integrável, tá? Então, pelo teorema fundamental do cálculo, a integral de A até B de A' dx, né, porque a galinha, você pega a galinha, é a derivada de f vezes g', né? É a sua primitiva, que é a função f f vezes g calculado nos extremos. Então, f de b, g de b, menos f de a, g de a. Só que esse lado de cá, a gente pode fazer a derivação, isso vai ser integral de a até b. Usando a regra do produto, tem isso daqui, né? Eu posso dizer que essa expressão é a função f vezes g calculado de b até a. Então, isso daqui equivale a dizer que a integral de a até b de f' de x vezes g de x dx
mais a integral de a até b de f de x vezes g' de x dx é a função f vezes g calculado nos extremos do intervalo. Aí passa essa expressão para o lado de lá, aí eu vou ter isso daqui, ó. Integração por parte. Aí o teorema diz o seguinte, o resultado, se f é uma função de a e b com f' integrável e n for a mais b sobre 2, prove que f de a mais f de b é igual a 2b menos a integral, abre parênteses, integral de a até b de f de x dx mais n menos x f' de x dx mais n menos x f' de x. Gente, olha só, eu vou pegar essa parte aqui, olha aqui a parte, olha essa parte aqui, integral de a até b de n menos x f' de x dx, usando a integração por partes. Olha aqui, usando essa fórmula aqui da integração por partes. F'g, né? Então repare que aqui é como se fosse, o F' aqui é como se fosse meu g de x. Então, f'g é a função m menos x vezes f calculado nos extremos, menos a integral de a até b. Aí eu faço a permutação, tá? Não, peraí, m menos x é x menos m, aqui é x menos m. Que é esse vezes f, aí menos a derivada de x menos m é 1 vezes f de x dx, tá? X, ó, o m é só você fazer as contas, é a mais b sobre 2. Aí vamos fazer as contas devagarzinho? X menos m vezes f calculado nos extremos vai ser o quê? B menos a mais b sobre 2 vezes f de b menos a menos a mais b sobre 2 vezes f de a. Tá? Vamos fazer as continhas bonitinho. Aqui vai ser o quê? 2b menos b vai ser b menos a sobre 2 f de b. Tá? Olha aqui, se eu faço esse babado aqui, vai ser 2a menos b. Aqui seria a menos b sobre 2. Mas tem um menos aqui, então aqui vai ser mais b menos a sobre 2 f de a. Menos a integral de a até b. Aí já sai o resultado, gente. Por quê? Que eu somo isso daqui a essa expressão aqui. Essa expressão aqui é isso daqui tudo.
essa integral aqui vai cortar com essa daqui, tá? E a expressão de dentro vai ficar assim, ó, vai ficar 2b menos a, aí vai abrir aqui. Aí aqui eu vou botar b menos a sobre 2 em evidência, vou abrir parênteses e vai ficar aqui f de b mais f de a. Mas esse daqui eu vou cortar esse com esse com esse, aí vai dar f de b mais f de a. Tá, gente? Então a gente fez... Ai, meu Deus. Eu ainda vou fazer a provinha de vocês, fofuras. Tá? Então a gente fez esse daqui, é importante eu falar esse daqui, esse daqui, esse daqui. Tá bom? Qualquer coisa a gente chega cedo lá e quem tiver alguma dúvida de alguma coisa, fala comigo, tá bom? Então, beijo, beijo, beijo. Até amanhã.